the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Imagina que tens uma lista de empresas em que estás a pensar em investir e, com tantos dados disponíveis, como é que sabes quais valem a pena analisar mais a fundo? Ora, neste episódio vamos ver um método simples e eficaz de apenas 10 passos para determinares rapidamente a qualidade de uma empresa antes de começar a investir. E o primeiro é o histórico do crescimento da receita. Com foco no longo prazo, a ideia é investir em empresas que consigam aumentar as suas vendas todos os anos. Agora, olha lá para estes dois gráficos. Em qual empresa estarias mais inclinado a investir? Se escolheste o gráfico da esquerda, estás no bom caminho. Isto não significa que, pontualmente, não possam existir empresas que estejam a passar por um período mais complicado, onde temporariamente as receitas estagnaram ou até estão em queda, e até pode inclusivamente acontecer que se tornem boas histórias de recuperações, mas regra geral, tu queres investir em empresas que apresentam crescimento. E também por isso é que eu normalmente vos mostro 10 anos do histórico da receita, porque aí cabem os ciclos económicos. Para terem uma ideia, e apesar de não pertencerem exatamente à mesma indústria, o gráfico da esquerda é da Lululemon e o da direita é da Ralph Lauren. Um valor aceitável para o crescimento anual da receita seria no mínimo dos mínimos 5%, com valores superiores a 10% a serem excelentes, mas o importante que devem reter aqui é que se a receita está em declínio, será apenas uma questão de tempo até o resto das métricas começarem a sofrer também. O segundo passo é a diversificação desta receita. Tu deves sempre entender a diversidade das fontes da receita da empresa através dos diferentes produtos, dos mercados ou das regiões. E porquê é que isto é importante? Porque empresas com várias fontes de receita são menos vulneráveis a choques num único mercado ou, se quisermos, economia ou produto. Neste passo, podes entrar rapidamente no relatório anual e verificar se a empresa depende de um único cliente, de um só produto ou região para a maioria da sua receita. A diversificação é uma palavra-chave e uma proteção contra riscos. Isto é sobretudo importante, por exemplo, nos casos dos REITs, como a MPW ou a Vici. O terceiro passo de que vos quero falar é sobre as margens de lucro. Empresas com margens de lucro saudáveis, a margem bruta, líquida e operacional, geralmente são mais eficientes e têm um maior controle sobre os seus custos. Uma coisa que vocês podem fazer aqui é comparar as margens da empresa com a concorrência para terem uma ideia da vantagem competitiva que esta possa ter. Obviamente que as margens vão depender da indústria para indústria e do setor onde opera a empresa, mas eu diria que, regra geral, uma margem bruta superior a 40% é bom e uma margem líquida ou de lucro superior a 10% deveriam ser requisitos mínimos de qualidade. E aqui, em ambos os gráficos, eu mostro-vos as diferenças entre Mondelez e a Hershey's. O passo 4 é a alocação de capital. Crescer a receita e otimizar o modelo de negócio são bons pontos de partida, mas o pináculo da excelência é ter um modelo de negócio com altos retornos sobre o capital que se investe nele. E nisso, olhar para o ROIC, ou o retorno sobre o capital investido, diz-nos imediatamente a capacidade que o negócio tem de gerar mais valias para os seus acionistas. Empresas com maior facilidade de escalar, como empresas de software ou de tecnologia, vão ter sempre ROICs mais elevados do que o normal, da mesma forma que empresas com grande intensidade de capital, como serviços de eletricidade ou empresas no setor automóvel, vão apresentar sempre valores mais baixos. Em média, o S&P 500 ronda os 13% e eu diria que é um bom referencial para comparar rapidamente a empresa que estás a analisar. Mais importante do que comparar com o índice é comparar também com as empresas concorrentes e com o próprio histórico da que estás a analisar para perceber se os valores são sustentáveis. E aqui tem as médias mais ou menos por indústria. O passo 5 é analisar a solidez do balanço. Uma posição financeira forte, com um baixo endividamento em relação ao património líquido e alta liquidez, indicam que a empresa tem capacidade de resistir a períodos de dificuldade económica com relativa facilidade. E como é que nós podemos confirmar esta posição sólida? Uma métrica rápida que podemos observar é a alavancagem através do múltiplo Net Debt to EBITDA. À exceção dos REITs, o ideal é que este múltiplo não passe das 3 vezes, mas, por exemplo, a indústria de serviços públicos, como a eletricidade ou o gás, apresentam múltiplos sempre muito maiores do que isto, bem como os REITs.
No resto, regra geral, procura sempre empresas com valor inferior a 3 vezes. Apesar também daqui existirem, obviamente, outras métricas que nos ajudam a confirmar a tal solidez, este múltiplo é capaz de ser o que mais informação te dá da saúde financeira. E, mais uma vez no gráfico, vocês podem ver mais ou menos o que seriam valores normais por indústria. O passo 6 são os juros no curto prazo. Aliado à saúde financeira vem a capacidade que a empresa tem em pagar os juros da dívida. Os lucros operativos devem sempre ser suficientes para pagar pelo menos essa componente, ou a empresa está em muito maus lençóis. Devemos esperar um múltiplo superior a 4 vezes e qualquer coisa abaixo disso é obviamente arriscado e pode tornar-se facilmente numa situação não sustentável. O passo 7 são os fluxos de caixa livres. Ora, o fluxo de caixa livre é o dinheiro com que a empresa fica após todas as despesas operacionais e de capital. Escusado será então dizer que uma empresa com um free cash flow positivo e crescente é capaz de financiar o seu próprio crescimento e pagar dividendos ou recomprar ações, retornando assim algum valor aos seus acionistas direta ou indiretamente. Portanto, aqui o ideal é ver, igual que eu mencionei no primeiro ponto da receita, uma tendência crescente, preferencialmente um valor acima dos 10%. Este é um critério mais ou menos intuitivo se pensarem que quanto mais capital a empresa consegue ter disponível, mais oportunidades se podem abrir no futuro. Isto não significa que empresas já maduras como a Coca-Cola não sejam investimentos que façam sentido no portfólio, porque podem sempre dar estabilidade, mas não crescimento. E é também por isso que enquanto a Coca-Cola em bolsa desde o ano 2014 valorizou 77%, a Monster valorizou mais de 300%. O passo 8 tem a ver com a diluição dos acionistas. Este passo está intimamente ligado ao anterior, já que os fluxos de caixa livres muitas vezes podem mostrar-te crescimentos enormes através de uma ginástica financeira que dilui os acionistas, a chamada compensação por ações. É relativamente comum que parte da compensação aos quadros executivos de uma empresa é feita através de ações da mesma, ou até mesmo outros funcionários que podem receber alguns bónus em ações. Ora, esta necessidade cria novas ações no mercado, o que dilui a posição de quem já tem parte da empresa. Como esta é uma despesa não monetária, as empresas optam por adicionar esta despesa aos fluxos de caixa, inflacionando assim os mesmos. E tu podes pensar desta forma: se não pagassem ações, a empresa teria de pagar em dinheiro e esse seria um gasto administrativo que, obviamente, diminuiria os fluxos de caixa livres. O ideal é que esta despesa não supere valores perto dos 5% da receita, como é o caso em muitas indústrias, mas, por exemplo, na indústria do software e como forma de retenção, chega muitas vezes a valores de 50% ou mais. O caso da Palantir é gritante: dos 700 milhões de fluxos de caixa livres, 500 milhões são a diluição dos acionistas para dar ações à gestão da empresa. Salesforce é outro caso onde 26% dos fluxos de caixa livres são compensações aos quadros executivos, e o mais recambolesco aqui é que a mesma empresa depois gasta metade dos buybacks ou das recompras a recomprar ações novamente. Um conflito de interesses que só dá jeito a quem vai vendendo ações pelo caminho. O penúltimo passo é a concorrência ou o moat. Agora que já tens uma série de indicadores rápidos de qualidade, podes escolher meia dúzia de empresas que operam na mesma indústria e comparar tudo isto que eu acabei de mencionar para perceber que tanta vantagem competitiva a tua escolha tem sobre os demais. Uma boa ferramenta para fazer este exercício é o FinChat. Aí podes selecionar as empresas que queres comparar e as métricas que preferes ver, tudo de forma gratuita. Se a tua escolha está a um passo por cima da concorrência, é um bom sinal e podes investigar mais a fundo. Se assim não for, então está na altura de virar atenções para quem tu vês que vá mais à frente. Por fim, deixar um ponto que podemos colocar em qualquer sequência das que mencionei e tem a ver com entender ou compreender a indústria. Os números são uma coisa, mas realmente importa perceber a indústria em que a empresa opera. Se não tens pelo menos disponibilidade para começar a aprender ou não queres perder tempo e não entendes minimamente de que forma as forças externas à empresa podem afetar a sua performance, não vale a pena então perderes tempo a analisar. Podes gostar muito dos números e abrir posição, mas quando acontecer qualquer evento que atire o preço 30% para baixo, não vais perceber porquê e vais entrar seguramente em pânico. Ou então, ao contrário, o preço pode subir 40% e não sabes muito bem se chegou à altura de vender. Perceber tudo isto leva ao seu tempo, é verdade,
e pode desde logo retirar algumas empresas do teu radar. Mas estes são obviamente os meus critérios de que eu te queria falar. Se tu achas que poderias contribuir com mais algum, obviamente estarei receptivo a isso. Não te esqueças de partilhar a tua opinião então na caixa de comentários. Esta semana o nosso PSI remou contra a maré naquilo que foram 5 dias positivos para a maioria dos índices, com o índice espanhol a liderar os ganhos com quase 6%, e o nosso PSI, a Ibovespa ou o índice polaco, a apresentarem todos perdas na casa dos 2%. Foi notícia a condenação de alguns bancos portugueses por cartelização de preços no que toca ao spread do crédito de habitação durante os anos de 2002 a 2013. Parece que andavam a passar informação de spreads, volumes de crédito e variáveis de risco, para depois copiarem condições e assim não ter de competir pelos clientes. Ora, isto traduziu-se em multas de dezenas de milhões de euros que os bancos em questão ainda vão recorrer, e todo este problema soube-se porque um banco de fora, o Barclays, fez queixa e acabou-se com a brincadeira. Quanto a mim, tarde, porque já passaram mais de 10 anos, sobre estes factos. Em relação ao valor das multas, eu não tenho grande opinião porque não conheço a lei. Mas, sobre a questão da partilha dos spreads, eu até nem acho assim nada de muito grave, porque hoje em dia essa informação é pública e circula na internet sem grandes filtros. Dando meia volta ao mundo, a China continua a enviar sinais de dificuldades económicas. Desta vez foi através de um grupo de analistas que, ao fazer uma viagem ao país, constataram que a realidade no segmento de luxo é muito difícil e decidiram atribuir notas negativas a uma série de empresas. A China está a braços com uma crise económica severa e muitas empresas que dependem desse mercado têm sido impiedosamente castigadas em bolsa. Quanto a mim, isto levanta algumas oportunidades porque, e já sabem que isto é a minha opinião, este contexto económico não vai durar para sempre. Voltando para os Estados Unidos, a Fed cortou pela primeira vez as taxas de juros desde 2020 e logo em 0,5%. Isto demonstra alguma preocupação em recuperar caminho e, a julgar pelas projeções do próprio Banco Central, a partir daqui vai ser sempre a abrir. No total, esperam fechar 2024 nos 4,5%, 2025 a 3,5% e 2026 a 3%. E qual é que é o impacto disto nos mercados? Bom, à primeira vista, a descida das taxas de juros é vista como um bom sinal para os ativos como as ações. Ao baixar a rentabilidade, livre de risco, as avaliações sobem e o apetite por retornos mais elevados também. O problema é a razão pela qual as taxas de juros vão baixar. Se a Fed ficou com medo dos sinais do mercado laboral, onde o desemprego continua a subir e os novos empregos são cada vez menos, então é uma questão de tempo até a recessão acontecer e, nesse caso, nem as ações se salvam. Se, por outro lado, conseguir o milagre de não provocar uma recessão, o S&P 500 é bem provável de apresentar mais uma performance incrível no próximo ano. Pessoalmente, eu estou mais inclinado para a recessão, mas vamos ter de esperar para ver. Quem também vai ficar à espera são a Alemanha e Polónia, já que a Intel decidiu suspender a construção de fábricas na Europa. Estamos a falar de vários milhares de milhões de euros que não vão ser investidos e que vão seguramente ter um impacto no crescimento económico europeu e, mais concretamente, nesses dois países. Por outro lado, é positivo que a empresa se foque em resolver rapidamente os problemas atuais antes de pensar em expansões com custos acrescidos, e eu, que tenho uma posição na empresa, espero que no primeiro semestre de 2025 se vejam algumas melhorias ou vou ser naturalmente obrigado a cortar as minhas perdas. Em relação ao portfólio, vimos 2 subidas de dividendo por parte da Microsoft e da Texas Instruments. Aproveitei também para reforçar a minha posição na empresa Louis Vuitton a 595 euros, um pouco no seguimento da notícia que vos apresentei da China. Ora, esta empresa dispensa apresentações, vocês podem ver o episódio de análise para mais detalhes, e eu acredito que as condições económicas do mercado chinês não são permanentes e, portanto, é uma oportunidade temporária. O portfólio em si fechou então a semana nos 55% de valorização e conseguiu $95 em dividendos no mês de setembro. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, subscreve o canal, demonstrando assim o teu apoio a este projeto, e passa pelo Patreon e pelo Instagram, onde tens mais conteúdo disponível. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Mas eu queria falar de uma área que compete ao Governo e ao Banco de Portugal. Agir. É que estamos a ver os bancos que têm tido lucros fabulosos, como nós sabemos, que se preparam, têm o sistema MBWay. Sim, é a questão das comissões. Já têm cerca de 5 milhões de clientes, de utilizadores.
ganham 14 milhões por dia. E querem aumentar as comissões ao tipo para o baile. Aqui é que o Governo não pode dizer que vai considerar, não. Vai proibir, se quer defender os interesses do povo. E vai, obviamente, pedir ao Banco de Portugal que faça o que deve, que tem poderes para isso. Porque é insuportável que, tendo os portugueses posto milhares de milhões na banca para salvar, estando a banca hoje a fazer os lucros fabulosos que faz, não pagando mais impostos que não paga, suficientemente, de maneira nenhuma, e que ainda venham a tentar... E são 5 milhões de portugueses... 5 milhões de portugueses estão a utilizar o MBWay. E eles têm esquemas de aliciar as pessoas. Ainda hoje recebi mensagens para aliciar as pessoas, mais pessoas a irem para o MBA. E eles querem aumentar as comissões, aumentar os lucros à custa do povo. Yeah, I know, it's kind of stupid.